Bom dia, gente. Complementando aqui ainda nosso assunto sobre Revolução Francesa, de alguma forma um assunto posterior, mesmo depois do processo de revolta popular que deu origem à tomada do poder político na França, e ao longo das diversas fases da chamada Revolução Francesa, nós estamos aqui nessa aula tratando da fase final, que é o período da chamada Era Napoleônica, no qual estabelece assim, um estudo sobre o governo, sobre as fases do governo liderado pelo general Napoleão Bonaparte, que a partir do finalzinho do século XVIII, ele conquistou o poder por meio de uma aliança com a burguesia e, se valendo de sua liderança no exército francês, ele encabeçou um golpe político, um golpe militar que acabou provocando uma nova reestruturação do poder político na França pós-revolucionária. Aí, para começarmos, vamos tratar de Napoleão. Quem era Napoleão Bonaparte? Inicialmente uma pessoa das classes médias da França, mas que chegou à carreira militar e conseguiu alcançar rapidamente postos de grande importância, a ponto de que bastante jovem se tornou comandante do exército francês devido à sua invejável habilidade militar que desenvolveu ao longo dos anos que ele seguiu na sua carreira. Como ele fala aí, aos 27 anos ele já era comandante do exército francês. Isso depois de ter conseguido importantes vitórias militares, ter vencido os inimigos da França e ter impedido a invasão da França por outros países. Aos 30 anos ele se tornou governante da França, chegando ao poder por meio de um golpe de Estado que ficou conhecido como 18 Brumário. Isso em 1799. Contando com o apoio de políticos burgueses e do exército, ele instaurou uma nova estrutura de governo na França. Em seu governo, ele vai ser dividido assim em duas fases, em dois períodos. O período do chamado consulado, entre 1799 e 1804, e o período do Império, quando ele se autoproclamou-se imperador francês, isso por meio de um referendo popular que aceitou a sua imposição pessoal e criou assim o chamado Império Napoleônico entre 1804 e 1815, ficando, portanto, 16 anos no poder controlando a França pós-revolucionária. Vamos ver mais ou menos assim como ocorreu ou quais os aspectos que levaram à ocorrência do chamado golpe do 18 Brumário. Como nós sabemos, como vimos nas aulas anteriores, a estrutura de poder francês, depois da chamada reação termidoriana que nós vimos na aula anterior, nós vimos que a estrutura do governo francês era baseada em um conselho de 5 diretores, o chamado diretório. Aí alguns diretores, temendo reações populares, temendo um enfraquecimento do poder político por parte deles, por parte dos diretores, e a ideia de fortalecer o poder do diretório, começaram a conspirar, e isso com a ajuda de um líder militar bastante popular na época. No caso, era Napoleão Bonaparte, que havia se destacado em guerras da França contra a Itália e numa campanha no Egito contra a Inglaterra. Foi ele o escolhido para chefiar o golpe porque ele representava a união do exército francês. E com isso esse golpe acabou retirando do poder todo o diretório que havia sido eleito. E dissolveu a Assembleia Nacional e implantou um regime de consulado, que era um regime no qual existia uma figura central, que no caso o principal cônsul era ele. Aí nós vamos ver aí a estrutura do poder, a organização, como se deu. O chamado consulado, instaurado entre 1799 e 1804,
iniciou todo um processo de pacificação interna e externa. Nesse período, pelo menos no início do governo de Napoleão, houve uma maior pacificação das revoltas populares do ponto de vista interno e também houve diminuição de possíveis ataques estrangeiros contra a França. Aí, nesse período, o governo francês pôde respirar aliviado e assim iniciar um processo de organização interna que de alguma forma acabou modificando um pouco as estruturas da França e assim favorecendo a organização de uma política interna que viesse a consolidar o regime revolucionário iniciado lá em 1789. Embora, depois de algumas modificações, essa consolidação do regime francês acabou, de alguma forma, favorecendo, antes de tudo, a alta burguesia. Aí, nesse processo de paz interna, de diminuição de revoltas populares internas, também houve diversos acordos de paz com os países vizinhos e assim favoreceu a ordem, a manutenção da ordem do governo francês, porque eles não tiveram que se preocupar durante um certo período com invasões estrangeiras. Entre outras ações iniciadas nesse período foram os acordos com a igreja, estabelecendo ou restabelecendo o catolicismo como religião oficial e de alguma forma organizando a estrutura de separação oficial entre a igreja e o Estado francês. Inicia-se também, do ponto de vista interno, para diminuir as oposições internas ao governo de Napoleão, o acordo com a nobreza, estabelecendo assim uma espécie de anistia. Os nobres passariam a ser perdoados e vários nobres tiveram garantido o seu retorno para a França. É claro, sem a devolução de terras perdidas durante a Revolução Francesa, mas eles voltariam ao seu país de origem e poderiam recuperar-se economicamente de outra forma. Aí, a partir desse período inicial do governo de Napoleão, nós vamos ter na França todo um processo de recuperação econômica, principalmente a partir da instauração de medidas econômicas que vieram a facilitar a vida dos franceses do ponto de vista econômico no geral. Dentre essas principais medidas foram a criação do Banco da França, que foi criado principalmente para que estabelecesse um processo de organização monetária e assim permitisse um andamento das práticas e das atividades econômicas naquele país que havia durante muito tempo passado por diversos problemas ligados a conflitos internos e externos. Criou-se uma nova moeda, o franco, e começou a ocorrer financiamentos industriais e agrícolas para assim facilitar a maior produção da atividade econômica em si. Houve cada vez mais incentivos ao desenvolvimento industrial, permitindo que a França se tornasse, a partir desse princípio do século XIX, um país industrializado, assim como a Inglaterra já vinha se desenvolvendo do ponto de vista industrial. Entre outras medidas econômicas, também estabeleceu-se premiações para que ocorressem, para que inventores viessem a, de alguma forma, buscar desenvolvimento, principalmente na área industrial. Dentre outras medidas, começou-se uma organização de uma centralização administrativa, no qual Napoleão, que era o primeiro cônsul, seria o responsável pelo poder executivo por 10 anos, isso pela instauração de uma nova Constituição em 1802. Estabelecia-se assim que Napoleão poderia escolher ministros para administrar o governo francês e dentre as características administrativas adotadas pelo governo de Napoleão foi a instauração do chamado Código Civil Napoleônico, que estabelecia, entre outras coisas, a igualdade jurídica entre as pessoas, o direito à propriedade para todos, que assim conseguisse possuir propriedade. Também ficou estabelecido nesse código proibição de greves e proibição da existência de sindicatos, além de, a partir
da instauração desse código, também ficou proibida a escravidão nas colônias francesas de além-mar, que no caso eram alguns territórios no continente americano. Aí, o que garantiu esse processo de organização administrativa na França foi, antes de tudo, o princípio de conquistas da burguesia, da alta burguesia, que assim eles mantiveram seus privilégios assegurados durante o governo de Napoleão. Outras ações do seu governo também foram estruturas de controle do ensino e também uma maior instalação de obras que facilitassem o desenvolvimento econômico e também o desenvolvimento basicamente da sociedade um pouco mais organizada do ponto de vista administrativo. Dentre as várias ações de administração, o governo de Napoleão acabou se utilizando de referendos populares, os chamados plebiscitos, nos quais as populações eram chamadas para escolher determinadas mudanças na sociedade. Dentre essas escolhas, ele sempre colocava para serem votados atitudes que de alguma forma viessem a favorecer o seu governo, como no caso quando ele foi transformado em cônsul vitalício, ou seja, ele não mais poderia perder o seu cargo, em eleições, em possíveis eleições, ou seja, ele de alguma forma se tornou o chefe vitalício do governo francês, isso através de um plebiscito. Ele colocou em votação e o povo francês escolheu tê-lo como líder máximo durante toda a vida. E, consequentemente, também esse poder, de alguma forma, esse poder vitalício acabaria se transformando também em um poder hereditário, como se fosse uma monarquia. O que, de fato, foi novamente modificado por meio de plebiscitos, com a instauração, com a volta do regime monárquico, quando o Napoleão, que já era cônsul vitalício, acabou recebendo o título de imperador francês, isso em 1804. Como mostra aqui as imagens, a coroação de Napoleão. E aí se inicia uma nova fase da chamada Era Napoleônica, com a instauração de um novo império, que durou entre 1804 e 1805, e é aí que começa uma nova fase do governo de Napoleão, principalmente porque o governo francês começa a entrar em atrito com inimigos vizinhos, principalmente a Inglaterra, devido a uma forte concorrência comercial que vinha se desenvolvendo entre as duas nações, e em relação aos outros países, como Rússia, Prússia, Áustria, Espanha, com as monarquias absolutistas que estavam temerosas de que as ideias da Revolução Francesa chegassem a seus países. Todos os problemas de guerra externa que ocorreu com a França, no período logo posterior às revoltas que deram origem à Revolução Francesa, tudo se devia pela questão dessas ideias liberais chegarem às monarquias que circundavam o território francês. De um lado Espanha, do outro a Prússia, de outro a Áustria, e ainda por fora corria a Rússia também, com temor de que as ideias francesas chegassem a seus governos e assim viessem a aumentar ainda mais as tensões sociais existentes entre essas nações. Portanto, a França acabou voltando-se novamente para o confronto armado com os países vizinhos. Embora tenha formado um poderoso exército, mas a grande pedra no sapato da França em relação aos seus inimigos externos era a Inglaterra, que era a senhora dos oceanos naquela época. Já possuía a principal armada, a principal marinha de guerra do mundo naquele período. E isso
intensificou-se ainda mais quando os franceses tentaram enfrentar os ingleses e acabaram saindo derrotados em uma batalha marítima. Isso em 1805. Isso garantiu assim um maior fortalecimento da marinha inglesa em relação à França. Embora, do ponto de vista do exército, a França acabou invadindo diversos reinos europeus. Nesse caso, Napoleão se tornou o homem mais poderoso da Europa porque conseguiu controlar grandes extensões de terra no continente europeu e colocando nele partidários seus na Espanha, nas regiões que deram origem mais tarde à Itália, que a Itália na época ainda não era um país independente, as regiões a Áustria também acabou sendo controlada pelos franceses, além da Rússia. E a partir de 1806, com a intenção de iniciar um processo de guerra comercial com a Inglaterra, Napoleão decreta o chamado bloqueio continental, que estabelecia a proibição de toda a Europa controlada pela França ou aliada à França de comercializar com produtos ingleses. A ideia seria vencer a Inglaterra pelo seu esgotamento econômico, mas acabou se tornando um verdadeiro fracasso porque as atividades de contrabando continuaram existindo e assim não houve enfraquecimento comercial com a Inglaterra. E também pelo fato de que a Inglaterra começou a reforçar-se em seu comércio, principalmente com outras áreas do mundo, no caso, basicamente o continente americano. Aí vocês notam aqui no mapa a extração de uma Europa quase que totalmente dominada pelos exércitos de Napoleão. Vocês notam aqui o Império Francês, controlando até mesmo regiões onde hoje é a Holanda e a Bélgica. Os estados que seriam dependentes da França, o Ducado de Varsóvia, que é o que seria hoje a Polônia, a Confederação do Reino, que seria o que é hoje a Alemanha, aí os estados aliados, que seriam a Espanha e o Império Austríaco, bem como a Itália e Nápoles, e a Prússia. Esses se tornariam aliados mais tarde, mas que também um pouco depois passaram a se tornar inimigos da França. É assim, de alguma forma, isso no princípio do século XIX, a França tinha um domínio quase que total sobre o continente europeu, graças a importantes campanhas militares que acabaram vencendo os inimigos do continente europeu, embora mantivessem sempre o conflito com a Inglaterra, que por ser uma ilha não poderia ter seu território invadido e, portanto, era uma ilha e com a marinha mais poderosa do mundo. Isso impedia as invasões do território por parte dos exércitos de Napoleão. Um dado importante que de alguma forma atingiu o Brasil foi devido à questão do bloqueio continental, Portugal, que era um importante aliado da Inglaterra, se viu obrigado, pela ameaça de invasão dos exércitos franceses, se viu obrigado a seguir o chamado bloqueio continental. Só que existia um pequeno impasse. De um lado, a Inglaterra poderia invadir a principal fonte de riqueza do pequeno reino português, que no caso era o controle sobre a colônia brasileira. Isso acabou gerando um pequeno impasse. Se fechasse seu comércio com a Inglaterra, não teria seu território invadido, mas em compensação poderia ter sua principal
base de sustentação econômica, que era a colônia brasileira, ter esse território perdido para os ingleses. A saída encontrada pela família real foi simplesmente fugir, mudar a sede do reino português para o Brasil. É aí que se inicia uma nova fase da história do nosso país, que é a chamada história da união entre Portugal e Brasil, formando assim o Reino Unido de Brasil-Portugal. E isso de alguma forma impactou anos depois no próprio processo de independência do Brasil. Aí nós vamos vendo aí os motivos, carência de produtos manufaturados na Europa, principalmente porque a França não dava conta dessa produção. E sempre ocorreram ainda o contrabando, embora fosse bastante combatido pelos franceses. Exploração de populações dominadas, resistência a Napoleão e lenta decadência. Depois de toda essa situação aí, cada vez mais as populações europeias que haviam sido controladas por Napoleão começaram a iniciar processos de resistência. E com isso começou a ter um processo de, embora lento, mas cada vez mais o controle exercido pela França sobre a Europa começou a entrar em decadência. E houve também o processo de deposição de monarquias absolutistas na Europa, que acabaram varrendo várias famílias de reis na Europa e de alguma forma modificando a estrutura política dos reinos europeus. É aí que também se inicia, devido à questão da diminuição da oferta de produtos manufaturados, nós vamos ter também problemas econômicos na Rússia, que embora inicialmente tenha obedecido o chamado bloqueio continental, depois resolveu abandonar o bloqueio e se voltar para o comércio com a Inglaterra, porque ela estava passando por graves problemas econômicos pela falta desses produtos que eram tão necessários para a sobrevivência da Rússia. E em relação a essa desobediência do governo russo, Napoleão decidiu invadir a Rússia para mostrar o exemplo. Só que o que aconteceu é que, embora o exército francês fosse muito mais forte que o exército russo, o que aconteceu é que se instalou aquilo que se chama até hoje de tática da terra arrasada. Os russos iam abandonando cidade após cidade, e com a chegada do inverno, os soldados franceses começaram a sofrer pesadas baixas devido à diminuição à escassez de comida, de mantimentos para o exército e também ataques de guerra de guerrilhas. E de alguma forma, depois de um grande período de confronto entre os franceses e os russos, de alguma forma os franceses acabaram saindo derrotados. É aí que começa o início da decadência mais forte do governo francês. Em 1814, ocorre a junção dos países que haviam sido vencidos pela França em guerras anteriores, cria-se a chamada Sexta Coligação, quando, por um sexto momento, países europeus se unem contra o governo francês. Assim junta-se a Rússia, a Inglaterra, a Áustria e a Prússia, e vencem Napoleão. É aí que se inicia o processo de exílio de Napoleão, quando ele é preso em uma ilha do mar Mediterrâneo, mas acontece que ele acaba voltando ao poder francês, ele foge desta ilha e se inicia um novo governo dele, que é conhecido pelo governo dos 100 dias, uma nova fase do governo dele. Quando ele retorna à França, ele é aclamado pela população de volta e se restabelece o exército francês para combater os inimigos. É aí que ocorre a derrota final de Napoleão. Isso em 1815, com a batalha final chamada de Batalha de Waterloo, que é o momento chave da derrota final de Napoleão. E com isso
os ideais da Revolução Francesa são, de alguma forma, encapados pelo retorno das monarquias absolutistas na Europa. Depois dessa última derrota de Napoleão, ele acaba sendo preso e morre anos mais tarde nessa prisão, em uma ilha no Oceano Atlântico. Logo após essa derrota definitiva de Napoleão e o restabelecimento da paz na Europa, também se torna evidente a necessidade de as monarquias europeias iniciarem um processo de reestruturação de suas bases políticas e econômicas, e assim, por intermédio do governo russo, se instala o chamado Congresso de Viena, que foi uma importante reunião das nações mais poderosas da Europa no início do século XIX, que tinha a intenção de reorganizar a estrutura política e territorial da Europa logo após a queda do governo de Napoleão. Os principais países que haviam sido os vencedores na guerra contra a França eram a Áustria, a Rússia, a Prússia e a Inglaterra. E o objetivo principal desse congresso seria a restauração do antigo regime, ou seja, a restauração das monarquias absolutistas na Europa como um todo. Todos os países que haviam tido seus monarcas depostos pelos exércitos de Napoleão, e até mesmo na França, a família real acabou voltando ao poder. Aí, justamente, o chamado Congresso de Viena possuía alguns princípios básicos, que eram, em sua totalidade, o princípio da legitimidade, que significava que as monarquias anteriores à Revolução Francesa eram as legítimas governantes que deveriam voltar ao poder nos seus respectivos reinos. É aí que se inicia o retorno das velhas dinastias absolutistas ao poder, o princípio do equilíbrio europeu, que era a divisão territorial do continente e no restante do mundo, de acordo com as fronteiras que existiam antes de 1789. Os maiores beneficiários desse processo estabelecido pelo Congresso de Viena foram os líderes dos principais países vencedores das guerras contra a França. Embora a França tenha saído bastante favorecida nesse sentido, porque as fronteiras francesas voltaram ao que era antes da Revolução Francesa. Ou seja, a França só perdeu aquilo que ela conquistou depois das guerras pós-revolução. Ela perdeu novamente esses territórios, mas voltou ao seu território original, e com isso também voltou a família real francesa, que havia sido banida do poder. No caso, assumiu o trono o irmão do rei morto na guilhotina, condenado à morte. E aí nós vamos ter na Europa do Congresso de Viena a reestruturação do mapa político europeu. Aí outra das características do chamado Congresso de Viena é a criação da chamada Santa Aliança, que era uma aliança militar que unia os exércitos dos países conservadores da Europa, que foi criado por sugestão do czar Alexandre I, que era o imperador russo, que apoiou-se também nos reis da Áustria e da Prússia. A ideia da chamada Santa Aliança seria combater ao liberalismo e ao nacionalismo, que se tornaram crescentes logo após a instauração da Revolução Francesa em 1789. E também a ideia da Santa Aliança seria permitir assim a manutenção das decisões do Congresso de Viena. E também se tornou um importante oponente aos movimentos de independência que iniciaram-se na América Latina ao longo do início do século XIX. Aí justamente nós temos aí, como consequências de todo o processo de guerras iniciadas pelo governo de Napoleão, e logo após a sua derrota final, uma reestruturação dos movimentos ultraconservadores que acabaram
reorganizando a Europa com base nos princípios da chamada Santa Aliança, que foram instaurados ainda no Congresso de Viena, que tinha a intenção de voltar às velhas estruturas do antigo regime. Mas o que acontece é que durante os primeiros anos que se seguiram após a derrota de Napoleão, as famílias reais voltaram ao seu poder, mas de fato a semente de tentativa de liberdade, tentativa de um governo liberal, de um governo baseado na escolha popular, acabou rendendo frutos e ao longo de todo o século XIX vão ocorrendo, principalmente chegando para o final do século XIX, vão ocorrendo várias mudanças significativas nesses governos dessas nações, cada vez menos foram se tornando conservadoras, embora mantivessem todo um aparato de controle rígido sobre as populações, mas ao longo do tempo eles foram perdendo todo esse poder.